Assim, eu acho que São Paulo é muito foda por causa dos defeitos também, que são muitos, sacou? Então, acho que é interessante. 3, 2, 1. Alô, mundo! Eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você Faz Sozinha, um papo sobre viagem e outras coisas mais, e também sobre São Paulo. Agora a gente está de volta numa terceira temporada dedicada somente à minha, sua, a nossa São Paulo de meu Deus. Bom, durante as próximas semanas eu vou estar aqui no estúdio da Inova Habitat em São Paulo, junto com o Raul Leal, para conversar com algumas pessoas incríveis sobre como é morar, amar, explorar e sobreviver em São Paulo. A pessoa que eu convidei hoje é uma apaixonada pela cidade e, mais do que isso, é uma estudiosa ou entusiasta de um aspecto muito importante da história paulistana, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Não é exagero algum falar que a Semana de 22 é um dos grandes marcos da cultura brasileira. E a gente está num momento muito especial, que falta menos de 2 anos para o centenário da Semana, que o Teatro Municipal, que foi a sede do acontecimento, está cada vez mais aberto para o público e também que a Tarsila do Amaral, que é uma figura central do nosso modernismo, está atraindo filas enormes para uma exposição imperdível no MASP. Mas, às vezes, eu tenho um pouco a sensação de que a Semana de 22, que é uma coisa muito, muito importante da nossa identidade, também é uma coisa que a gente ouve muito falar na escola e que quem não é exatamente do mundo das artes, na verdade, conhece e entende pouco desse assunto. Então esse é o nosso tema hoje, dentro desse ciclo paulistano do Mas Você Vai Sozinha, e quem veio falar sobre isso hoje é a Tatiane Leite, que é jornalista guarulhense, tem 27 anos e é criadora do canal, que vocês vão ouvir é bem mais do que só um canal, Valer um Livro. É guarulhense que fala, Tati? É guarulhense, não é que eu fiquei com essa cara que vocês não estão vendo, obviamente, porque não é uma coisa que eu falo, meu Deus, que eu sou guarulhense. É que eu fiz uma pré-entrevista com a Tati mais cedo pelo WhatsApp, porque você nasceu em São Paulo? Ah, não, nasci em Guarulhos. E, cara, Guarulhos, pra quem tá escutando e não sabe, é parte da Grande São Paulo, é onde fica o aeroporto. Exato. É onde tem a Estaiadinha, que é uma ponte estaiada, só que menor. E, cara, é praticamente parte de São Paulo, não é, Guarulhos? É bem parte de São Paulo, inclusive é a terceira maior cidade, se eu não estou enganada, assim. Depois de São Paulo e Rio. Não, depois, dentro de São Paulo, né? Tá. Porque a gente tem Santos, a gente tem a capital, que é a maior, a capital, depois é Santos, aí, se eu não me engano, depois é Guarulhos. Então, tem uma grande representatividade até de território, de população, nos índices de pesquisa. Faz muito já sentido, é colado com São Paulo. Mas eu achei engraçado você falar que Guarulhos tem uma vibe de cidade do interior, porque essa é uma visão que eu realmente não tenho passando ali, parece uma grande cidade. Exatamente, mas é totalmente provinciana. As pessoas que estão ouvindo, se tiver alguém de Guarulhos, vai concordar comigo, eu tenho certeza absoluta. Vai se identificar. E antes da gente começar, eu quero contar uma coisa, que a Tati é diretamente responsável pelo Mais Você Vai Sozinha podcast. Ela tá rindo aqui, ela sabe disso. Porque um dia eu vim aqui no Inova Habitat fazer uma outra coisa, e eu tava aqui no estúdio, e ela apareceu ali na antessala do estúdio, na técnica, e falou no microfone, olha, quando você for fazer um podcast, você faz aqui, viu? Eu falei, nossa, que coisa! E voltei pra casa super pensando nisso. Acho que eu mandei uma mensagem pra ela no dia seguinte, tipo, cara, acho que eu quero fazer sim. E daí eu já tinha, super desenhado a ideia. E eu já tinha até autorizado a sua entrada aqui. E de lá pra cá, ó, que bom, super rolê. Eu amo esses encontros, essas coisas da sorte. Providenciais. Assim, providenciais. Tem uma palavra em inglês pra isso, que é serendipity, mas qual que é em português? Não tem? Eu acho que é mais uma daquelas palavras expressões em inglês, aquela bem nojenta, né? Ah, isso, como é que é em português mesmo? Eu, paulistaníssima. Mas isso é bem paulistano, né? Isso é bem paulistano? Vamos fazer um brainstorm pra... Enfim, voltando aqui pro nosso tema, que é São Paulo. Você mudou pra São Paulo muito cedo, cara, com 15 anos. Mudei pra São Paulo muito cedo. E é engraçado, porque eu mudei pra cá justamente com uma vibe de, meu Deus, tô indo para São Paulo. São Paulo. Era uma coisa, assim, muito, muito forte. É que nem quando nos filmes as pessoas mudam pra Nova York, né? Exato. Era exatamente essa sensação, assim, pra quem... Eu era uma grande entusiasta de Glee, inclusive. Pra quem tem a coisa do Glee, é de Ohio para New York, pra Uniada, pra Faculdade de Arte, sabe? É uma parada muito incrível. Porque todos os meus amigos que já tinham vindo para São Paulo, porque assim, o meu limite com São Paulo, minha mãe nunca gostou daqui, ela gosta muito de Guarulhos, é fã de Caetano de Guarulhos, e o nosso limite era São Bernardo do Campo, em São Paulo, era o limite da minha mãe.
E aí, quando eu contava para as minhas amigas, eu fui para São Bernardo do Campo. Era uma Mas você foi o quê? coisa. Comer peixe lá na beira da represa? Não, que a essas gente coisas tinha uma que tem que fazer? prima que Tá. morava lá, entendeu? Então era demais. Só que aí sempre tinha alguém que falava, eu que fui pra São Paulo, você pegou metrô? E eu ficava, Não. E eu que fui pra Avenida Paulista. sabe? É. Era exatamente isso. Eu lembro nitidamente de quando o menino mudou pra São Paulo. Eu lembro o bairro, que por coincidência foi o bairro que eu morei um bom tempo da minha vida, que é a Casa Verde. Tá. E aí todo mundo falava, onde está o Léo Del Duque? E aí a gente falava, mudou pra São Paulo. Ó. Entendeu? Mas é louco você falar isso, porque pessoas que não são pra São Paulo, talvez não são de São Paulo, talvez não tenham essa ideia. Mas, gente, é muito perto. É aqui, Guarulhos. Não é 9 horas de viagem. É muito perto. E, assim, é claro que só tem praticamente 2 vias de entrada e que para você chegar lá a qualquer horário do dia você demora 7 horas e meia, ainda mais agora que a ponte da Dutra tá fechada. Mas, de qualquer maneira, a gente tem... É muito perto e as coisas são... Tem muita coisa em Guarulhos, né? Só que é uma cidade muito grande para pouca saída. O metrô é super recente, né? Tá. Ele não funciona no horário totalmente normal. E ele é longe, ele é distante. Para quem mora em Guarulhos mesmo, ele é distante, nem compensa. O metrô serve ao aeroporto, na verdade. Exatamente. Né? Não é o metrô da cidade. Não é. E imagina, desde que eu sou pequena e desde quando minha mãe era pequena, essa promessa do metrô existia. Então você tem uma cidade que tem essa suma importância para São Paulo, que todo mundo conhece invariavelmente por causa do aeroporto ou por causa de alguma coisa que tenha por lá. Mas ainda assim, a sua única maneira de entrada, se você não tiver um carro, é por um ônibus que você paga, na época você já pagava R$5, era sempre o mais caro os ônibus para Guarulhos, e que demoravam horrores. Você tinha que ir para uma estação de trem ou na Zona Leste, que era Penha, ou para Armênia, ou Tucuruvi, sei lá. Mas quando eu era pequena, adolescente, que eu vinha para as festinhas aqui em São Paulo, o último ônibus era 10h30, assim, sabe? Então, eu tinha que virar, porque não Sim. tinha como voltar. Era sempre uma questão, assim. Guarulhos era o primo pobre, sabe? Era aquele primo pobre que você esquece que ele tá ali. Você esquece, Entendeu? talvez você não Esquece, queira não receber queira ele. receber ele. A não ser que você precise de uma carona para o aeroporto, né? Alguma Exato, coisa aí assim. lembram Aí de tudo Guarulhos, bem. entendeu? Eu não posso falar muito que eu lembro muito da minha família quando eu preciso viajar. Que aí eu deixo o carro na minha mãe, entendeu? Aí eu Você aproveito. é uma paulistana com carro? Eu sou uma paulistana com carro. Que coisa. Eu Isso sou tá começando a desaparecer isso aí. Tá, As pessoas estão muito vendendo raro. carro. Quem mora aqui na região central, assim, começando a ficar sem carro. Não, e eu moro aqui do lado, Tá. moro na Frecaneca, então o carro é totalmente inútil pra mim. Porém, E você usa o carro pra ir visitar sua família em Guarulhos. exato, Tá. E eu tenho família por todos os cantos do planeta Sim. Terra, então acaba que eu fiquei com o carro ficou aí e ele fica na garagem. Eu vendi o carro, deixei de ter carro já faz uns 5 anos. E ele não me faz falta em momento nenhum. Mas eu moro numa área que tem muito ônibus, tem muito metrô, é fácil de chegar a pé, inclusive. E eu sinto falta pra isso, pra, tipo, visitar minha mãe e minha irmã que moram no interior. Exatamente. Mas eu consigo resolver alugando um carro, que também é baratinho, e o carro tá tudo em ordem, a documentação tá tudo em dia, eu não preciso pagar o IPVA. Mas é um super trampinho, sentido. não é como se ele tivesse parado na minha garagem. Faz super sentido. E eu morava num bairro que não tinha metrô e ônibus, apesar de ter ônibus pra tudo quanto é canto, o carro fez muito sentido pra mim nesse meio tempo que eu morei nessa... Eu morei na praia também, uma época, então... Eu acho que essa coisa de não ter querer não ter carro, tipo, é quase que um privilégio, assim, de quem mora aqui na região central. Porque, total. tipo, sei lá, gente que mora longe, que tem que ir e voltar ao trabalho todo dia, em horário de rush, que tem que carregar o próprio equipamento, esse tipo de coisa. Não dá pra, tipo, eu prefiro não ter carro porque eu adoro ficar no ônibus. Não tem isso. Total. E também toda a ideia também que a gente fala, que me facilitou muito, Uber, Sim. 99, etc. Só que você precisa de um cartão de crédito, você precisa de uma série de... Exatamente. E é caro. De Se uma você série botar de na coisas. ponta do lápis a grana que você pega Uber todo dia, a hora que você fazer esses cálculos, custa uma puta de uma grana. Exatamente. Mas voltando a você mudar para São Paulo. Você veio para São Paulo com 15 anos, 15. cheia desses sonhos, assim. Isso. Com um caminhão de mudança com os móveis da minha mãe. Tá. Porque minha mãe mudou pra Nova Zelândia. E aí não queria ir com ela, porque, enfim, tava do outro lado do mundo, né? do outro lado do mundo. Mas nem era isso, assim. A questão era que era do outro lado do mundo. Ela tava indo com um ex-marido, que na época era o atual, que era um cara muito complicado. E aí eu só ficava pensando, meu Deus do céu, quando eu precisar de alguma coisa, que não dá pra pegar um busão e sair, Sim. né?
E aí, calhou que a gente reencontrou meu pai, que estava perdido no planeta Terra, como grande parte dos homens Dos pais. pais, Uma né? história muito comum. Exatamente. E aí reencontrou, porque para me tirar do país precisava da assinatura dele. E aí eu e os meus amigos demos um jeito de convencê-lo a não assinar. Tá. E meio que falar, não, eu fico com ela. Tá. E aí meu pai tinha um mega problema com droga e tal. A gente achava que ele estava limpo, e também foi um dos processos de convencimento da minha mãe. Não, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Mas aí quando eu fui morar com ele, ele já estava no crack. Porque ele sempre foi um cara viciado em coca, e aí ele já estava no crack. Também Tá. outro problema da galera que vem pra São Paulo Sim. tentar a vida. Crack, eu ia falar crack é uma coisa muito paulistana, mas não. Crack tem no Brasil todo, talvez em menor escala em alguns lugares. Em São Paulo já é um problema de saúde pública descomunal, enorme, muito presente na vida da cidade. Exatamente. Então, assim, a gente tem... Porque era até engraçado que meu pai falava muito isso, né? Já na loucura. Que quando ele morava em Guarulhos, pra ele a cocaína não era uma coisa tão difícil. Mas que em São Paulo a cocaína pra ele foi um processo complicado, que não era todo lugar que ele achava, quando ele achava era muito caro, ele não tinha dinheiro e o crack tava ali o tempo todo dando na telha, né? Nossa, comparado com o crack, cocaína é uma coisa de playboy. Exatamente, exatamente. Então, acho que isso facilitou, Tá. porque realmente, né, pra quem já vem em São Paulo, vê que em todos os cantos a gente... Não é difícil, não é uma droga difícil de se conseguir. E aí eu fui morar com ele, só que ele já estava na pior fase de todas, assim. E aí eu consumi São Paulo nessa época. Eu fiquei 3 meses com ele, não chegou nem a dar 3 meses. E foi interessante porque eu consumi São Paulo de uma maneira muito diferente. Porque meu pai, que já estava muito drogado, e eu reparei nisso, vou mentir se eu falar que eu não tinha reparado, mas eu queria muito ficar em São Paulo. Então eu botei numa balança adolescente e pensei, ainda tá valendo o risco, sabe? Então eu fiquei... E ele me apresentava a cidade, que era a cidade do crime, né? Então, que era uma cidade dos drogados. E a gente saía de madrugada, eu lembro que eu cheguei lá à tarde e fui direto pro bar com os meus amigos, comemorar e tal. E depois, ele morava bem na zona central, ali do lado da Praça da Sé. E aí eu lembro a minha primeira experiência enquanto moradora de São Paulo. Eu num bar e falando para os meus amigos, eu moro aqui agora, né? Eu não vou precisar virar na Augusta se eu não quiser. Sim. Se eu quiser, eu vou. Mas se eu não quiser, eu não preciso. Porque daqui a pouco eu posso ir para minha casa. E nem tinha essa coisa de Uber, etc. Eu ia a pé mesmo, mas não importa, né? Tava aqui do lado. E aí eu lembro de eu tentando falar com meu pai para ele me buscar a pé mesmo no meio do caminho, porque era bem na região central, que é um pouco perigosa de madrugada para uma menina ainda. E aí, quando eu encontrei com ele, ele tava mais louco que eu. Eita. E ficamos os dois nas escadas do metrô Liberdade. E aí foi quando ele falou, bom, que bom que você chegou a esse horário, porque é agora que eu vou te apresentar para São Paulo. Você já tinha vindo para São Paulo? E eu falei, não, claro que sim, já tinha vindo. Mas aí ele me mostrou para todos os mendigos da região, para todos os drogados da região. E eu passava. E eu lembro dessa cena, assim. Por isso que eu até citei Macabeia, que é a personagem da Clarice Lispector. Ela citou mais cedo quando a gente estava trocando o WhatsApp. Exato, porque pra mim era muito isso. Eu ainda tinha esse olhar adolescente de que cidade incrível, a cidade que não dorme. Então, e ele me apresentava pras pessoas, a gente passava, a gente entrava embaixo das pontes, entrava embaixo de tudo, ele falava, minha filha, hein? E aí ele falava pra mim, tô te mostrando, porque aí se você passar de madrugada aqui, você não vai ter problema. Porque ninguém mexe com quem é de dentro. Então, essa cena... O que é um clássico de andar na boca do lixo paulistana também. Se você conhece alguém que te apresentou ali, ou se as pessoas sabem que você mora ali, você tem um outro tipo de proteção. Exatamente. Porque você não vai fazer coisa dentro da sua comunidade. Você vai Exatamente. fazer fora, né? Então, inclusive passei muito por isso enquanto morava lá. Várias vezes teve um dia que eu estava sendo assaltada e um amigo meu que ia me buscar na escola todos os dias, e aí o cara veio assaltar, e aí o cara falou... Isso pra mim é uma coisa muito, muito paulistana, essa cena, que o cara foi assaltar, e aí meu amigo falou, a gente mora aqui. Você vai todo dia assaltar a gente? E aí ele falou, onde vocês moram? E aí eu falei, é na República e eu estudo aqui na Liberdade. Na escola tal, na Presidente Roosevelt. Aí ele falou, demorou. E todos os dias, praticamente, eu passava, ele tava lá, me dava um joinha e demorou, seguimos a vida. Que também é uma coisa muito Demorou, que é uma paulistana. coisa muito paulistana. Então, assim, essa apresentação do meu pai, né, eu super novinha,
mesmo sendo uma coisa mega estranha, ainda assim eu lembro com um carinho até, sabe? Beiro carinho, porque pra mim aquilo é a cidade. E até hoje eu tenho até um olhar meio inocente perante esses lugares, assim, aqui em São Paulo. Porque eu olho e falo, poxa, eu cheguei aqui com essa porta, né? Eu cheguei aqui com essa perspectiva. E aí calhou que em menos de 3 meses ele desapareceu com todas as minhas coisas. E aí eu fui morar na República com um grande amigo e depois fiquei indo de República em República. Isso que eu ia perguntar. Na República, na Praça da República ou não? Numa República com pessoas? Quando eu fui a primeira vez, República quando meu pai que agora desapareceu... as pessoas estão chamando de co-housing, Ai, gente, né? meu Deus do céu. Sério. Sério, isso foi uma das coisas que mais me estressou nos últimos dias, você não tá entendendo? Nesse caso, especificamente, foi no bairro da República, porque como meu pai desapareceu, um amigo meu, eu consegui falar com ele, que eu não tinha celular, não tinha nada, mas liguei pra ele de um orelhão, que na época era super comum, e aí ele foi me buscar. Então eu fiquei na casa dele, com os pais dele e os irmãos, era mega amigo, enquanto eu não via o que eu fazia da minha vida, porque eu também trabalhava com a namorada do meu pai, que também desapareceu, então tinha toda essa perspectiva e essa questão, e aí eu fiquei com o Dan um tempo, não lembro quanto, mas foram mesezinhos, assim, até que eu consegui, aí foi República atrás de República. Sim. E aí sempre, normalmente foi ali na Liberdade, os lugares que eu morei, assim, porque era mais perto da minha escola, Tá. porque eu ainda estava no ensino médio, né? Então, eu morei em muitas repúblicas naquela época, e inclusive, porque depois eu virei aprendiz na MTV. Em 2009. Foi assim que você entrou na MTV? Foi. Eu entrei como aprendiz, aí depois eu acabei ficando, né? Fiquei de 2009 a 2012 lá. Tá. Mas aí, nessa época da MTV, eu tava em repúblicas. Então, porque é isso, é o que tem pra adolescente paulista, né? E o projeto do Vá Ler um Livro você criou quando você estava na MTV? Foi exatamente. Porque eu tava lá, era aprendiz, imagina, né? Mal conhecia as pessoas e tal, mas já queria muito jornalismo desde sempre. E aí tinha a famosa propaganda do Desliga a TV e Vá Ler um Livro. Que não era só uma propaganda, era um trecho da programação, ficava meia hora isso no ar. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, MTV Brasil, finada, que não existe mais, eu sei que tinha às vezes uns trechos da programação que eles colocavam só uma vinheta, que ficava passando meio umas coisas na tela, meio uns noises, assim, e ficava escrito Desliga a TV e vai ler um livro, que é uma coisa totalmente anárquica pra fazer em qualquer televisão, em qualquer momento. Televisão. E a MTV Brasil fez. E ficava muito tempo, e às vezes caía algum programa, eles botavam lá. Isso. E depois eu descobri agora, o ano passado, que isso, na verdade, além do André Mantovani, que na época era o presidente, sei lá o que ele era, isso é do Cortella. O Cortella que fez esse comercial. Que Cortella, Mário Sérgio Cortella? Cortella. Que doideira! Peraí, como Não assim? é Eu conheço outra incrível? história do Desliga a TV e vai ler um livro. Então, eu também conheci a história do André Mantovani, da galera lá da produção. Sim. E aí, um dia, eu fui entrevistar o Cortella, e aí ele me falou... Que E aí, ele sucesso. viu no meu crachazinho, Sim. Vá Ler um Livro. E aí, aquele jeito dele, falando e tal, ali, Vá Ler um Livro, sabe que na MTV... E aí, foi até engraçado, porque você não deve ter idade pra saber disso, mas na MTV existia uma propaganda que falava, né? Ele fala pausadamente. E aí, eu falei, sim, inclusive foi aí que eu inspirei, blá, 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 porque eu comecei lá. E aí, ele falou, mas fui eu que fiz junto com o André Mantovani. Agora eu gosto mais desse projeto. Eu sou super fã do Mário Sérgio Cortella. Eu amo o Cortella. Então... Cortella, vem aqui no programa. Grava comigo. Não é maravilhoso? Que foda. E aí, eu não sei exatamente, porque eu tinha pouco tempo pra conversar com ele, então ele não entrou muito em detalhes. Ele jogou essa bomba na minha cara. E eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? E aí eu só entendi que ele fazia parte, sei lá, devia ter algum plano executivo por trás de toda a história. Ele lançou a ideia pro Mantovani numa reunião, entrevista, alguma situação, assim, e pegou. O importante é que pegou. Mas ali, internamente, na MTV, isso era uma coisa meio polêmica, assim. Tinha gente que achava totalmente idiota, tipo, porra, bota propaganda e monetiza esse horário, mas assim, também era um momento que a MTV já não tinha mais tantos anunciantes. Então, fazia total sentido. Exatamente. E tinha a ver com o core ali da coisa, né?
com aquela coisa de que a gente tava ali fazendo o que a gente bem entendesse, Isso. né? Nunca mais vai existir uma televisão assim. Era super Nunca legal. mais vai existir uma televisão assim. Mas, enfim, isso que te inspirou a criar o Isso. Valer um Livro, que inicialmente era um blog. Que era um blog, por quê? Porque eu sempre quis jornalismo para escrever, minha vibe era escrever. E aí eu tive essa ideia. Eu falei na época com o meu chefe, que era o Adilson Toquita. Não sei se você chegou a conhecer o Adilson quando você trabalhava lá. O Adilson, ele era diretor da programação geral. Tá. E aí eu joguei pra ele essa ideia, tive uma puta coragem, levantei no meio da tarde, assim, falei, Adilson, tem a história, que é a ideia. E aí ele falou, pode ser, vê aí o que a gente faz. E aí eu fiz um PPT e imprimi escondido no quarto andar. E aí eu dei pro Adilson Toquita e ele falou, vou te conseguir uma entrevista com o Rafinha Losso. E aí, que era diretor do site. que era na diretor época. do site. E aí o Rafinha desceu lá no quarto andar, e aí eu imprimi 3 vias, uma pra Dilson, uma pro Rafinha e uma pra mim, pra mostrar, porque não era coisa do computador, do notebook, não tinha isso, era um PPT impresso. E aí o Rafinha, aquele jeito dele, né, pô, animal, vamos fazer. E aí foi tudo muito fácil, assim, foi 2 minutos, ele deve ter visto aquela criança de 15 anos que eu tinha na época. Querendo falar de livro. Sabe? Falou, demorou, porque a minha ideia era essa, assim, desliga a TV e valer um livro, mas qual livro? Então, vamos debater sobre isso. E aí ficou no portal, e inclusive eles esqueceram disso, que bom, porque se você entrar hoje no site do Valer um Livro, se você colocar valerlivro.mtv.ol.com.br, ainda tá lá. Jura? Juro. Ai, que zona que é a MTV, gente. Sério, ela já deixou de ser da Abril, virou de outro grupo. E ele ainda funciona com o UOL no meio, Com né? o UOL no meio, é Que maravilhoso, doideira. ainda tá. E aí, detalhe, eu entrei no ano que a Abril comprou 70%. Tá. Então, quando eu entrei, isso foi em junho. Quando eu entrei, ainda estava com a política anterior, então era da Vaia, como MTV.ol. E aí depois virou da Abril. E aí continuou, só que foi um puta de um negócio lá, o blog também mudou, porque antes tinha a cara do portal, depois virou uma coisa externa, Sim. apesar do link. E aí agora voltou pra Viacom. E mesmo assim o endereço continua o mesmo. Eu tô bem quieta, não tô nem... Bom, de lá pra cá com você também aconteceu muita coisa. Muita né? coisa, Num muita dado coisa. momento virou um canal de YouTube. Isso. E teve uma coisa que você falou hoje que você falou hoje mais cedo quando a gente estava conversando, que eu achei muito legal, que o canal ajuda pessoas quando estão prestando vestibular, precisam estudar, não sei o quê. Como que você acha que isso acontece? Então, porque, na verdade, quando eu comecei com blog, então eu já falava de literatura, livros e etc. E aí eu acabei entrando em outro canal que falava de livros de uma maneira geral, uma maneira mais de entretenimento do que qualquer outra coisa. Apesar de que a minha coluna, que era toda segunda-feira, tinha um viés muito jornalístico, que eu sempre pegava uma notícia das últimas semanas e linkava com algum livro para indicar. Então, isso ia desde, sei lá, o ataque a Charlie Hebdo, até, por exemplo, a Bunda da Paula Oliveira, que fez um puta sucesso. Aí eu indicava um livro do Daniel Galera, que falava de um personagem que tinha uma doença, que ele não reconhecia as pessoas pelo rosto. E que possivelmente ele teria reconhecido a Paula Oliveira. E brinca com essa coisa da época e tal. E aí, quando eu saí do Cabine, que eu fui saída desse canal que eu participava, eu pensei, poxa, eu só vou fazer o meu próprio projeto em vídeo se eu tiver aula, se eu puder dar aula, porque eu quero ter todas as perspectivas que envolvem a literatura. Porque eu quero entrar e quero fazer que todo mundo entenda que a literatura é uma parada que está no nosso dia a dia, que está na Netflix, está no livro clássico e está, sei lá, no WhatsApp, está na internet. E por isso a aula vai ser interessante. Então, os primeiros vídeos do Valer um Livro enquanto canal do YouTube, eles surgiram em aula. O primeiro vídeo foi um aulão de 1 hora, que hoje já está com quase 500 mil aí de views. Tá. E que foi de um projeto que eu falava das escolas literárias de uma maneira super divertida. E aí o segundo vídeo do canal foi sobre trovadorismo, que é a primeira escola literária da língua portuguesa. E eu comecei a pegar gosto pela coisa, que é essa ideia de você dar aula pré-vestibular, mas sempre com essa linguagem, entendeu? Que faz sentido para quem está assistindo. São assuntos que caem no vestibular, que tem na escola pra caramba, e é chatíssimo, Exato. que é trovadorismo, daí a pessoa procura isso na internet e está lá você falando sobre isso. Exatamente. Então, o segundo maior vídeo do canal é o de trovadorismo, inclusive. Então, essa é a ideia. E como que acontece? A pessoa tem isso na escola, possivelmente, ou normalmente, infelizmente, de uma maneira muito mais fechada,
né? Muito mais dos livros apenas, que tem uma linguagem já defasada, que está quase em galego-português, que nem o trovadorismo era. E além disso, se a pessoa quiser se aprofundar naquilo, se ela não tiver dinheiro para pagar um cursinho bom, ela não vai fazer, entendeu? Ela não vai entender aquilo. Talvez ela decore, mas ela não vai entender com profundidade, porque infelizmente é um puta privilégio você ter professores que se interessam ali por conta de salário, por conta de, enfim, várias nuances aí. Mas, de qualquer maneira, esse acesso que as pessoas têm, que elas precisam de internet, que já é também um privilégio, né? Sim. Mas o fato delas terem acesso em algum momento da vida delas à internet faz elas chegarem ao meu vídeo e entenderem, por conta do meu vídeo aula, entenderem o que elas têm que estudar, entenderem o que elas têm que colocar na prova, e aí, assim, elas acabam passando no vestibular da sua cidade, enfim. Então, eu nunca esqueço, o primeiro depoimento que eu recebi foi de um menino que usou meu vídeo de Vidas Secas para usar como base na ideia de redação, na proposta de intervenção dele de redação no Enem, e tirou 1000, que é a nota máxima. Então, e ele passou na universidade por conta disso. E eu também nunca esqueço da primeira menina que passou numa faculdade federal, justamente só estudando com valer um livro, porque era o único jeito que ela conseguia. E aí isso acaba se repetindo, que bom, sabe? A melhor parte de fazer o que eu faço. Sei lá, esses dias eu estava no mercado e aí veio uma menina me oferecer o WhatsApp do mercado, que agora é a nova onda de supermercados em São Paulo. E aí quando eu virei para falar, não, muito obrigada, ela falou, meu Deus, eu passei em farmácia por sua causa. Então, Ai, que foda. sabe? Isso é a coisa mais gratificante que tem no mundo, cara. Isso é Nossa. muito bom. Isso é muito Nossa, é incrível, é incrível. Então, assim, é trazer a literatura para mais perto, tirar dessa caixinha que costuma ter, é mostrar que não é uma coisa difícil e que não tá fora da nossa realidade, sabe? E aí, assim que eu dou aula, esse é o meu core para dar aula, é só por isso que eu dou aula. E eu gosto muito de fazer isso. E assim eu acabo ajudando as pessoas que não têm, enfim, não têm tempo, não têm dinheiro, não têm uma série de coisas e que acabam estudando só com valer um livro. Agora, essa mesma coisa de tirar a literatura da caixinha, que eu pessoalmente acho importantíssimo, gostaria que isso acontecesse mais no mundo, é o que fez com que você fosse cobrir ano passado o Prêmio Jabuti, né? Exatamente. O Jabuti, para quem não é do mundo das letras, é o mais importante prêmio literário brasileiro. E apesar de ser o nosso Oscar da literatura nacional, ele é super restrito à galera das letras. Exato. Ele é um evento que bem acadêmico. Agora a gente está mudando um pouco isso, né? Eu digo a gente porque esse ano eu vou estar lá de novo. Então, e também porque eu consigo um programa na TV Cultura junto com a Câmara Brasileira do Livro, que chama Livros em Pauta, que é também para debater os livros que ganham o Jabuti. Então, eles vieram, no ano passado, era 60 anos desse prêmio, e era uma coisa super exatamente isso, né? Hermética, uma coisa super fechada em si mesma, que quem sabia era quem era do mundo das letras, que vendia ali, que, sabe? Livreiro, gente de Exato. editora, os autores que estão concorrendo. Exato, e que não eram autores, em sua maioria, independentes, eram autores normalmente, porque você tinha que pagar um valor, etc. Eram autores normalmente que vinham de grandes editoras e que, portanto, estavam dentro ali de uma elite. Quem cuida dessa inscrição e tudo mais é a própria editora. Exatamente. E aí você pega esse processo todo e aí tinha sempre esses eventos que a pessoa mais nova devia ter 60 anos. E aí, o ano passado, eles fizeram essa mudança e que foi muito legal. E aí me chamaram a mim, ao Felipe Sali, que ele é um dos representantes do Wattpad Brasil, que também é um lugar super legal, onde você pode escrever fanfics e também publicar os seus textos, né? Uma coisa de autopublicação. E para quem não sabe, isso no mundo da editorial é importantíssimo. Se for pegar 50 Tons de Cinza, começou numa fanfic de Crepúsculo, né? Então você tem aí um monte de livros que começou com a galera querendo escrever para algum lugar, não consegue publicar um livro, e aí vai lá e escreve na internet, mais precisamente no Wattpad. Então o Felipe também tinha essa grande representatividade para essa galera, e aí colocou eu e ele, aí eu fiz a brincadeira ainda de terno e gravata,
pra mostrar mesmo, né, essa diferença. Aí ficava o Serginho Groisman no palco principal e eu e o Felipe ao vivo, né, na internet, enfim, entrevistando todo mundo que ganhava. E foi a primeira vez que isso aconteceu, foi super legal e também calhou que o ganhador, né, do prêmio do livro do ano, porque são várias categorias, e o ganhador do prêmio do livro do ano foi o Wilson Furtado, que era um cara independente, poeta de uma comunidade no Ceará, enfim, que tinha feito o livro, tirado o dinheiro do bolso para fazer tudo, até a ilustração é dele, projeto gráfico, tudo era dele. Então, foi um ano de grandes mudanças, assim. Eu acho que mudanças super positivas, que justamente tem a ver com essa ideia geral e que eu também tento implantar todos os dias na cabecinha de todo mundo, de normatizar a literatura e mostrar que ela é alcançável e que ela pode ser bacana, sabe? Que não é só aquela coisa da obrigação, não é aquela história de, sabe, você vai ter que ler, porque se você não ler, você não vai passar na universidade. Se você não passar na universidade, você não vai ser ninguém. Que essa é a ideia que a gente tem, né? Você tem que ser doutor. Você tem que ser doutor. Você tem que passar na universidade para ser doutor. Vai lá fazer engenharia. Exatamente. E que aí vai ser o seu único contato com a literatura na sua cabeça, né? Então, assim, tentando desmistificar e quebrar essa regra, enquanto a gente não consegue mudar o sistema, né? Enquanto a gente não consegue fazer com que a universidade seja gratuita para todo mundo, já que a gente não consegue fazer isso agora, vamos então, né, de fora para dentro. Olha que a gente tá a um passo de fazer que todo mundo vai fazer EAD, hein? Tá difícil. Estamos nesse processo. Escuta, você estava falando, eu esqueci de indicar ali no começo, mas, gente, por favor, sigam a Tati no Instagram, no @valerumlivro. E tem um destaque ali que é sobre o Jabuti, né? Uhum. E ali você salvou a transmissão, os seus momentos do Jabuti? Eu salvei esse destaque agora para justamente já colocar a galera no novo. Legal, porque o desse ano também vão ter algumas coisas diferentes. Até o curador mudou. A gente tem o Pedro Almeida agora, que também traz uma ideia super jovem para o prêmio. Então, a gente está agora já, desde já, porque a premiação em si é só em novembro, né? Então, a gente está desde agora já incentivando a galera também a conhecer o prêmio. Porque também era uma dificuldade, né? Muita gente não sabia sequer da existência do prêmio. Então, também existiu esse processo de levar para a galera. Não né? só tem que contar para as pessoas que existe, mas ainda tem que vender como uma coisa interessante. Exato. Olha, existe um prêmio de literatura e é super legal, pode prestar atenção nele. Exatamente, esse é o processo. E escuta, já que a gente está falando de livros, como foi que você caiu na figura da Pagu? Figura da Pagu. Cara, foi... Você, talvez, que está ouvindo, talvez você não saiba quem é a Pagu, segue escutando que a gente vai falar bastante sobre ela. A Tati tem uma tatuagem da Pagu no braço. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem, depois você pega aqui na descrição do episódio. E a Pagu é uma figura central do modernismo brasileiro. Já usei essa figura central, peraí. A Pagu é uma figura feminina muito importante da história moderna do Brasil. Né? Mas eu tenho a impressão que, assim como a Semana de 22, a Pagu é uma pessoa que as pessoas conhecem o nome, mas elas sabem pouco sobre ela. O que ela fez, quem que ela foi. Não, pouquíssimo. E além dela ser uma figura extremamente rechaçada. Se o modernismo, no geral, já é uma coisa que é focado em certas personalidades, a Pagu era totalmente esquecida, né? E ela fez tanta coisa, não só para o modernismo brasileiro, mas para nossa história. Por isso que é importante, fica aí, porque Pagu, por exemplo, dizem as más línguas, que foi a primeira pessoa a trazer semente de soja para o Brasil. Tá. Então, olha isso, essa informação, por exemplo, eu nunca tive. Ela foi nossa primeira presa política também. Foi a nossa primeira mulher presa política. Ela foi torturada, até grávida, na cadeia, na prisão, né? Enfim, ela foi uma mulher muito viajada. Ela fundou diversos teatros no Brasil. Foi responsável por trazer diversas traduções de livros importantíssimos e de também levar, enfim, na época que ela estava muito mais envolvida com o comunismo, porque depois ela ficou bem afastada, bem chateada com o movimento como um todo, como a maioria dos artistas brasileiros, mas ainda assim ela foi importantíssima para esse movimento também rodar, para ele acontecer. Ela foi presa mais de 30 vezes, enfim, a gente tem toda essa história sobre Pagu. Foi importantíssima para a história do modernismo nas artes, porque muitos artistas se inspiraram na Pagu para fazer as suas obras. A própria Tarsila mesmo, ela tem diversas obras dedicadas a Pagu. E a Pagu só é conhecida, quando conhecida, por ter sido o pilar do término de Oswald de Andrade com Tarsila do Amaral. Sim.
Por ter sido namoradinha A do Oswald de namoradinha Andrade. do Oswald de Andrade. Então, e aí que Pagu entra na minha vida. Porque eu tinha um trabalho na escola, se eu não estou enganada, foi na 4ª série, mais ou menos. E eu tinha que interpretar a Tarsila do Amaral. E aí, porque a minha professora olhou pra minha cara e falou, você me lembra um pouquinho? Vamos fazer aqui a Tarsila. E aí eu fui fazer Tarsila e achei incrível a história daquela mulher, achei demais. E aí eu lembro que a gente fez o grupo dos 5, então tinha o meu amigo que fazia o Oswald, tinha outro amigo que fazia o Mário, o Menot, e assim ia, porque o grupo dos 5 foi um grupo de artistas de diferentes nuances, né? Tinha uma pintora que era Tarsila, tinha o Oswald que era um poeta, escritor, o Mário que era escritor e poeta também, e assim ia, o Menot e a Anitta, e aí a gente fazia aquilo, enfim. E aí eu fiquei tão fascinada pela Tarsila do Amaral que eu comecei a pesquisar sobre a Tarsila em todos os lugares, até que cheguei ao nome de Pagu como a traidora que ocasionou esse término deste casal perfeito, que era Oswald e Tarsila, né? Que o Abapuru era feito para o Oswald. Era essa coisa, né, que tinha nos livros didáticos. Hoje em dia está um pouco diferente essa representação, mas eu lembro de que eu virei para minha mãe até hoje, ela não pode ver o Abapuru num jornal que ela recorta e me dá, sabe? Olha, daqueles artistas que você gosta. Bonitinha. Então a gente tem toda essa figura. E aí eu lembro que eu fiquei com raiva da Pagu. Por ela ter sido, sabe, que ocasionou a destruidora de lares, né? Inclusive tem um trecho do diário do Oswald que ele fala: se o lar de Tarsila vacila, é por conta do angu de Pagu. Olha. Então eu achei aquela mulher detestável, né? E até que comecei a pesquisar, descobri que ela nasceu no mesmo dia que eu, 9 de junho. Olha. De 1910. Então eu fiquei numa coisa de, se não me engano, 1910. E eu fiquei nessa coisa de, olha, temos uma questão aqui. E tem algo da figura da Pagu, eu convido todo mundo a abrir o Google agora, ou falar ok Google pro celular. Eu vou colocar um link, agora eu não sei qual link eu vou colocar, mas eu vou colocar algum link legal aqui na descrição do episódio pra vocês catarem. Porque, coloca o meu vídeo sobre a Pagu. Pode ser, perfeito, ótimo. Tá. Então, ela tem um olhar, né, enfim, o próprio Raul Bopp que inventou aí o nome Pagu, que ele achava que o nome dela era Patrícia Goulart. Ele falava do olhar dela, né? Então a gente tem toda essa perspectiva. Eu comecei a ficar fascinada por aquela mulher e comecei a pesquisar. E sem perceber, eu não vou dizer que eu fui uma grande figura já feminista desde nova, que entendi que aquela mulher estava sendo posta de uma maneira, blá, blá. Não foi isso. Foi uma curiosidade para saber quem era aquela destruidora de lares. Até que cheguei na história da Pagu e comecei a virar essa maluca da Pagu. Então, muita gente, quem vive em São Paulo deve saber do Bloco da Pagu, por exemplo, ou então do Colégio Pagu, tem algumas coisas. E se você for de Santos, mais precisamente... Que ela é nascida em Santos. Ela é nascida em Santos. E lá tem a universidade... A maior pesquisadora, que é a Lúcia Maria Teixeira Furlani, é da Universidade de Santos. Os arquivos e as coisas da Pagu estão na Universidade de Santos. Tem o teatro, que ela que criou, que também tem o nome dela. A gente tem uma série de coisas em Santos, então talvez a galera de Santos conheça um pouco mais sobre a Pagu. Aqui em São Paulo, o que tem pra ver da Pagu? O que tem pra ver da Pagu aqui? Às vezes tem alguns tipos de coisas na Casa das Rosas. Tá. E tem o bloco Pagu, que é inspirado nela, né? Que veio de todo o movimento. Pra quem não é em São Paulo, é um dos novos blocos do Carnaval de Rua de São Paulo. O Pagu tem uma bateria de mais de 100 mulheres, tá bem grande. A Pagu é meio a patrona espiritual do rolê, assim, e o bloco só toca músicas compostas por mulheres. Exatamente. É incrível. Todo ano eu vou. E tem também o Centro de Artes Pagu, que fica aqui perto da Consolação. Tá. E que vira e mexe também eles fazem alguma programação. Isso sem contar quando, sei lá, você tem um centenário, você tem algum tipo de data comemorativa, ou alguém lançando um livro. O último livro sobre a Pagu foi lançado pela Companhia das Letras, do Augusto. E aí a gente tem, enfim, essas coisas mais especiais. Livros da Pagu mesmo são muito difíceis de encontrar, né? Porque ela foi escritora. Ela foi escritora, então em sebo você possivelmente ache os livros dela sob o pseudônimo.
principalmente parque industrial, que é um dos menos difíceis de achar, não vou dizer que é o mais fácil, é o menos difícil, na estante virtual também tem, etc. E aí você vai encontrar o Paixão Pagu, que é a autobiografia dela, esse até que mais fácil, em livrarias, antes delas fecharem, você consegue encontrar. E tem essa nova edição aí da Companhia das Letras, que é uma capa lindíssima, vermelha e bem chamativa. E se você for na Feira do Livro da USP, normalmente é o livro que está com um grande desconto e ele fica bem visível, assim, que ele é lindo demais. Então você consegue ver esses daí. Tem outras pesquisadoras, outras pessoas que lançam alguma coisa, muita monografia sobre a Pagu, porque as pessoas tendem a amar a história da Pagu quando a conhecem, e fazer toda uma questão aí do poder feminino nas artes no geral. E também tem algumas coisas específicas sobre Oswald de Pagu, porque eles fizeram, enfim, a gente tem umas edições do jornal que eles faziam, né, na época do comunismo, que eles levaram pedradas, inclusive, e foi a época que a Pagu mais foi presa, e a gente tem edições facsímiles, ou seja, edições que imitam o formato do jornal da Globo Livros. Então, que chama o Jornal do Povo, que são não só textos da Pagu e do Oswald, como também desenhos dela. Certo. Então, você acaba encontrando essas coisinhas. Esses dias eu estava em Fortaleza e encontrei um cordel da Pagu. Então, você acha uma coisa ou outra. Cordel? Então, é bem interessante. Caramba, cordel é uma coisa super específica. Super específica para criar... patrimônio agora, né, nosso? Patrimônio material, Como foi que você chegou nos modernistas paulistanos? Foi justamente através desse trabalho e que eu comecei a achar incrível aquelas pessoas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão malucas entre si. Eu achava aquilo muito especial. Também tinha uma espécie de analogia com a minha família, que tinha um monte de louco na minha família, e aí tinha a questão da... Era muito engraçado isso, porque eu comecei a perceber isso já mais velha. A minha avó, Gabriela Leite, fundadora da Daspu e etc., ela tinha uma paixão, apesar de ter nascido em São Paulo, ela tinha uma paixão enorme pelo Rio de Janeiro, que foi a cidade que ela escolheu morar, e viveu lá durante quase toda a vida dela. Onde é a sede da Daspu. A Daspu ainda rola? Rola, a gente teve agora uma ocupação no Trianon MASP, com uma coleção assinada pela Laerte, mas aí agora tá na mão da Ilane Bortolanza, mas ainda pra quem assim... não sabe o que é a Daspu, só pra gente explicar rapidinho, assim... A Daspu é uma grife criada por prostitutas. Mas que tem funcionamento coletivo, ou não? Tem uma junção de coisas. São artistas que se juntam em prol da causa, da questão do empoderamento feminino, que o corpo é meu, minhas regras, eu faço o que eu quiser, e as prostitutas que antes eram quando lidadas, só da cintura para baixo, né? Então a Daspu, ela nasceu como um braço para ajudar o Da Vida, que era uma ONG que ajudava prostitutas a se entenderem enquanto mulheres e donas do seu corpo, e também essa questão de ter para quem reclamar, ter, sabe... se organizar enquanto classe, exatamente. Né? Então, o Da Vida existia desde 92, no Rio de Janeiro, com sede no Rio, e aí criaram a Daspu, que foi uma história no bar, que eles estavam brincando. Tem que chamar a Dasputinha, porque na época a Daslu tava com aquele... Estavam prendendo as irmãs Lúcias. Total. Vem daí, né? Das Lu, das Pu. E aí foi uma brincadeira. Nossa, a gente tem que criar o nosso. E super pegou. E aí tinha um jornalista numa mesa ao lado, ele escutou e ele lançou como pauta, como verdade absoluta. E não tinha nada. Não tinha camiseta, não tinha nada. Menina, que história! E aí saiu na capa, se não me engano, foi da Folha, na capa de algum lugar. Porque esse jornalista escutou uma conversa de botequim. Jornalista, quem é você? Se alguém sabe quem é esse jornalista, me conta aqui no privado, não manda no direitinho. E aí acabou acontecendo, porque nessa mesma época as Lúcias processaram a minha avó, porque falaram que estava atrapalhando a imagem delas e tal. Na época eles usaram aquele termo que eu não gosto de usar, que eu acho horrível, que é o denegrir, né? Caiu em desuso. Exatamente. Denegrir, tá. Então eles usaram isso, e aí Fantástico foi lá, enfim, foi toda uma história. E daí bombou horrores. Bombou horrores, e Daspu virou o que é hoje. Tá. Mas voltando, então a sua avó é uma das criadoras da Daspu. E é a criadora da Daspu. A criadora, tá. E aí a gente tem toda essa perspectiva, e minha avó ficava, você tem que vir pro Rio de Janeiro é a cidade, São Paulo é a cidade de gente, não sei o quê,
E aí ficava nessa onda e eu achava a casa da minha avó um lugar onde tinha os mais distintos artistas que lidavam com o seu próprio corpo e suas próprias regras de uma maneira muito moderna para a época e de uma maneira muito... Era muito mágico, assim, era quase um party monster, sabe? Viver na casa da minha avó. E aí eu vi aquele grupo dos 5 com aquelas pessoas tão diferentes e eu acho que na minha cabeça de criança aquilo era muito louco, aquilo era uma representatividade em São Paulo de como podia ser legal também. Porque você tinha a Anitta Malfatti, que era super dentro de si mesma, super vergonhosa, de longe era o que tinha menos dinheiro do grupo e que o modernismo só fez muito sucesso, porque para quem não sabe, né, da história da Semana de 22, que na verdade nem foi uma semana, foram 3 dias na época de carnaval no Teatro Municipal de São Paulo. Mas basicamente a gente tem aí a Anitta que estava voltando da Europa pela segunda vez que ela tinha ido, que um tio tinha pago, e ela tinha ficado assim muito feliz, muito encantada com as vanguardas europeias, que na época não tinha esse nome, né, que era só um movimento artístico que estava rolando e que tinha futurismo, expressionismo, dadaísmo e enfim, assim vai. E aí ela ficou muito encantada, então ela trouxe para cá e fez uma exposição em São Paulo, assim que ela voltou, uma exposição com obras de arte, com quadros, que até hoje são os mais conhecidos dela, com uma viagem, com uma espécie, com toques modernos. Que aqui para São Paulo, que lembrem-se, né, a gente estava numa época que o Rio era o eixo, Rio era o negócio. São né? Paulo era uma vila, Exato. era visto como isso, uma cidade onde mora lá os industriais, os café, novos ricos. A galera do café. Era isso que empresários que ficaram ricos depois, que, né, dinheiro novo, Exato. meio jeca, uns caipira. Exatamente, era isso que era São Paulo. Então também tinha essa necessidade de São Paulo ser um grande eixo. E aí você tem tudo isso, o que é inimaginável agora, né? Porque São Paulo é fucking São Paulo. Pois é, mas na época não era. E aí volta a Anitta com essa exposição. E o Mário de Andrade, que era amigo pessoal da Anitta, fica encantado, porque na época a gente tinha os quadros, que era aquilo sempre, eu sempre falo isso, olhinho no lugar do olhinho, boquinha no lugar da boquinha, que era uma fotografia no lugar de um quadro, né? E aí chega Monteiro Lobato, o cara do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que na época nem era essa questão, o Monteiro Lobato era um puta de jornalista incrível, assim. O Monteiro Lobato ficou muito pra história como o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas era um jornalista com uma carreira muito longa. E muito conhecido. Muito conhecido, e perto dessa galera que tava chegando era o velho, né? Exatamente, era o velho, ele tinha uma visão extremamente retrógrada ainda sobre as coisas. E aí ele faz uma crítica no jornal sobre a exposição da Anitta e começa a chamá-la de futurista, né, que era na época um xingamento atroz, né? Era o que o hipster tem virado hoje em dia, sabe? Era uma coisa e tal, mas em uma proporção muito maior, porque na época o jornal era o único meio de comunicação existente, né? Então você tem, e o Monteiro Lobato, esse cara tão conhecido no meio artístico e da elite, falando mal de uma exposição, temos então um grande case. Até que chega Mário, que era um cara também super tímido, super quietinho na dele, que era inclusive gay e tinha toda uma questão com isso e que não falava. Agora que estão surgindo essas ideias, etc. Cartas dele, blá blá blá. Mas de qualquer maneira você tinha esse cara que era super dentro de si mesmo e que fez amizade com o Oswald de Andrade, que era o rebuliço em forma de homem. Né? O agitador cultural do rolê. O agitador cultural, cara. Era impressionante. E aí o Oswald vê nisso uma grande oportunidade. Tarsila estava em Paris, não estava nem aqui. E aí ele fala, mano, vamos causar. Monteirão não gosta. E eles eram amigos pessoais do Monteiro, né? O Oswald de Andrade teve um apartamento na Líbero Badaró, que é no centro aqui de São Paulo, e eles mantinham um diário, porque a grande elite de São Paulo ia para esse apartamento. Era meio que um puteirozinho com... Era a garçonière. A garçonière, exatamente. E Monteiro tá nesse livro diversos dias, né? Com desenhos, com frases, com poemas, com várias coisas. Então, eles eram amigos pessoais do Monteiro, que inclusive ele fala que ela é uma espécie de a Anitta Malfatti é alienígena, que essa galera é maluca, etc. E aí eles resolvem começar a criar essa ideia. E para isso acontecer, eles têm que, inclusive, chamar a galera do Rio para dar dinheiro.
porque o dinheiro que eles tinham não era o suficiente. Então eles chamam o Graça Aranha, que é um dos maiores idealizadores, porque ele que deu o maior cheque para pagar, se eu não me engano foi R$500 mil para pagar o aluguel do teatro. O teatro era uma coisa que tinha acabado de começar, né? Tava começando a ser, de fato, um teatro. O Teatro Municipal é inaugurado em 1911, então ele é bem Exatamente. recente. Bem recente, imagina, são, sei lá, 10 anos. 10 ok, anos, 11. E até então, muitíssimo inspirado no que estava acontecendo na Europa, eram espetáculos de ópera, era isso. Não tinha espaço para uns doidos lendo poesia. Exatamente. E as obras do Villa-Lobos, né, que hoje em dia a gente vê como uma coisa muito clássica, muito, qualquer palavra, muito erudita, Exato, mas que era mas moderníssimo. na época era super moderno. Então a gente tem aí, quando eles começam a entender que isso poderia ser idealizado, e aí Oswald, Mário e companhia começam então a pensar em quem que eles iam chamar. Então, eles chamam o Villa-Lobos, eles chamam a própria Anitta, que não queria participar porque ela já estava cansadíssima, porque tudo caiu em cima dela. Diz que teve um efeito, essa resenha, essa crítica do Monteiro Lobato, teve um efeito meio traumático nela, né? Totalmente. É que ela era uma pessoa muito introspectiva e insegura em relação à própria obra, daí vinha um cara fodão, que todo mundo admirava, um formador de opinião, né, para usar um termo meio velho, ela ficou, tipo, fragilizada. Exatamente. E dizem alguns estudiosos falam que ela parou, inclusive, de fazer obras mais modernas, com viés moderno, de tão traumatizada que ela ficou. Foi muito nos diários do Oswald, isso é bem claro, que ela não queria e que ela foi praticamente forçada ali. Botaram a Anitta numa sinuca de bico, né? Então, eu via tudo isso e eu falava, o que esse grupo de doido tá se juntando, né? Juntou para fazer isso, e que foi um puta de um case. Dizem as más línguas, inclusive, que o Oswald contratou uns alunos de direito, né, da universidade para vaiarem, Porque o homem era um evento em si mesmo, Ele né? era um Sim, evento, isso... todo mundo queria ir para saber o que esse maluco ia fazer, Sim. né? Inclusive, na época, tinha um mito que o Oswald de Andrade ia entrar na Academia Brasileira de Letras em algum dia que alguém assumisse uma cadeira para fazer uma grande farra. E todo mundo morria de medo da academia que isso acontecesse. E ele se divertia a beça, né, com essa ideia. Ele jamais faria isso, porque ele também tinha dinheiro que ele ia perder se ele fizesse. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa figura que foi tão central, né, dentro dessa semana de 3 dias aí. E aí você tem pessoas bem famosas na época. A gente tem musicistas que não eram tão modernos, mas que foram chamados também para ter um toque especial ali, para a galera querer ir, né, além dessa grande farra. E muita gente cobriu, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, porque durante um tempo começou a surgir uma ideia de que a semana de 22 ela não foi tão comentada como a gente achava que tinha sido, que ela passou a ser comentada um tempo depois. Mas tem um livro que, inclusive, eu vou falar mais dele depois, eu acho, mas que é da Companhia das Letras, que se chama 1922, A Semana que Não Terminou, que compila artigos da época, e foram bastantes, assim, foram num número considerável, e que muita gente queria, porque era um teatro no centro da cidade, com um bando de doido, e que tinha como uma figura emblemática no meio, e artistas de diferentes nuances, porque o modernismo, ele tem essa, que não era chamado de modernismo na época exatamente, né, mas que virou esse catalisador, esse início, esse pontapé ali para o que a gente considera como arte hoje em dia, que foi o primeiro movimento que juntou tanto artista diferente, tanto em personalidade. A gente tem literatura, a gente tem arquitetura, exato, a gente estilos, tem pintura, a gente tem escultura, performance. Exatamente, então tem de tudo um pouco, foram 3 dias, então a gente tinha no primeiro andar ali na escadaria principal, a gente tinha as obras de arte, as esculturas, as pinturas, dizem as más línguas também que a alta casta política foi ver, né, o que eles estavam fazendo, e que o Menot der Pica, o Lazar, não lembro, alguém falou, tá tremido assim essas telas porque os pintores passaram por um terremoto enquanto estavam fazendo. Então tinha esse toque de algazarra, sabe? Então, e foi assim que começou, bem a lá brasileira, né? A nossa arte moderna. Não improviso. Você estava falando agora há pouco da garçonnière do Oswald de Andrade, da turma dele ali na Libero Badaró.
Tem um livro lançado há não tem muito tempo. Pela Globo também, Globo Livros. Que é o Neve na Manhã em São Paulo. Ah, não, esse é da companhia. Que é da companhia. Que também é. Mas o Neve na Manhã em São Paulo, ele é um romance. Ele é uma ficção romanceada, inspirada muito claramente naquele momento ali, que conta a história do romance do Oswald de Andrade com a... Daisy? Daisy o quê? Caramba, não vou lembrar o nome agora. Bom, eu vou colocar o link aqui pra vocês. Bom, é uma história com desfecho super trágico, claro, porque é um cara bem mais velho, ela era praticamente uma menina, mas uma menina que... Andrade, né? E a Oswald de Andrade, uma figura meio tóxica. É. Mas a gente tem essa visão hoje, a gente não teria na época. Mas esse livro é legal porque as descrições que ele faz do cenário físico mesmo paulistano da época, das transformações que o centro da cidade estava sofrendo, dos prédios que estavam sendo erguidos, da própria construção do Teatro Municipal, tudo isso, pra gente que mora em São Paulo, e a gente anda ali na região que hoje chama região do Triângulo, né? Isso. A gente anda muito ali até hoje, é muito, muito legal de ver. E o título do livro, que é Neve na Manhã em São Paulo, é justamente porque nessa época fazia tanto frio em São Paulo que teve uma vez que nevou. Exatamente. A época da greve a época também. Da greve, E que tem super a ver com a Pagu, né? Porque era uma ditadora política muito forte também, mas isso é bem antes. É antes, É antes, mas a Pagu sempre cita a nos greve seus de livros 1918? Todas as greves que aconteciam naquela cidade, que para ela também, ela era uma menina do interior, né? Para ela também tinha um grande peso. Que ela é a pessoa que traz essa consciência política de forma muito forte para a vida do Oswald, do círculo dele, né? Tipo, ela trata da questão dos operários, dos trabalhadores paulistanos, porque era uma galera muito elitizada. Exatamente. Até pelo fato de que, de todos, a Pagu era a com menos condições financeiras, né? Não estou dizendo que ela era pobre. Mas ainda assim, comparativamente, a gente tinha o Oswald que tinha diversos terrenos, né? Ele era herdeiro. Ele era um grande herdeiro de fazendas de café. Tarsila, que, enfim, ainda conseguia ser mais rica que o Oswald, que tinha terras e terras e casas e mansões, etc. E que vivia sempre na Europa e já tinha um certo prestígio social. Não à toa, hoje ela é a mais conhecida, né, do grupo. Então, e aí chega essa menina, que a Tarsila tem um quê de... Vou adotar essa garota, né? Inclusive tem retratos que a Tarsila fazia da Pagu, retratos da Tarsila feitos pela Pagu, e também tem uma apresentação que a Pagu faz quando ela ainda é adolescente, se não me engano ela tem 17 ou 18 anos, que quem veste ela e quem ensaia com ela é a Tarsila do Amaral. Ai, que lindo isso. Então a gente tem toda essa figura e que ficou emblemática por conta dessa coisa da traição, mas pra Tarsila foi... Bom, né? Assim, isso ficou para a história. Ficou para a história. A gente é uma sociedade que dá muita importância a essa figura da destruidora de lares. E é uma forma de diminuir a importância que a Pagu teve também. Exatamente. Sabe? De apagar a importância política que ela teve depois, tudo que aconteceu na vida dela. Exato. Não, e também, né, Pagu ficou tristíssima, enfim, tentou se suicidar um tempo depois, tentou se matar e morreu com um câncer que foi muito... né? Foi muito pesado. E até na biografia dela, que é o Paixão Pagu, isso está muito claro, que são cartas dela para o Rudá e para o Geraldo, né? Rudá é o filho dela com Oswald de Andrade e Geraldo Ferraz é o segundo marido dela, com quem ela ficou até morrer, até a morte, falando sobre ela na prisão e contando tudo isso. E ela fala muito sobre essa relação que ela teve com o Oswald, né? E da complexidade que foi, de como isso aconteceu. Ela cita um pouco também as mulheres na vida do Oswald e ela tem essa noção de como ela seria retratada, principalmente para o Rudá, né? Que ainda era uma criança e que o Oswald não queria mais que ele visse a própria mãe. Então, você tem toda essa figura que se explica, sabe, nesse livro. É quase um pedido de desculpa esse livro, é muito, muito forte, muito poderoso. Quem quiser conhecer Pagu vai ter uma grande surpresa com esse livro, mas ele é um punch, assim, é um soco no estômago. Esse é um dos livros que você ia indicar quando eu pedi para você indicar livros para as pessoas conhecerem o modernismo paulistano? Sim, com certeza.
mais especificamente conhecerem a figura da Pagou, sabe? E também o livro da Lúcia Maria Teixeira Furlani, porque é uma pesquisadora muito importante que conheceu toda a família da Pagou enfim, ela tá bem dentro. Mas eu acho que mais do que isso, para conhecer São Paulo especificamente e conhecer toda essa trajetória, eu indico 1922, A Semana que Não Terminou, que é um livro muito legal e que fala sobre São Paulo como ninguém e que conta como que é. E eu indico também, não sei se já era hora de indicar, na verdade, mas... Não, mas já entrou no assunto, tá tudo bem. Eu vou colocar, vocês não precisam se preocupar em anotar, gente. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio também, tá? Ótimo. E a gente tem o Paulicéia Desvairada, que foi justamente a primeira coisa recitada por Mário de Andrade, né, no teatro, e que a gente tem toda a visão ali de São Paulo, como que era, como que eles imaginavam, como os artistas viam São Paulo. E, por último, não menos importante, um mais moderno, que é o São Paulo Literalmente, de João Correia Filho, que é um guia literário, um guia turístico literário sobre São Paulo, que é também não só contando a história de São Paulo, mas também sobre essa visão artística, que, na minha opinião, fica muito mais gostoso, muito mais legal Sim. do que você só, à sua direita, o edifício Copan, né? A gente tem toda uma produção São Paulo, artística. literalmente, é relativamente fácil de encontrar. Esbarrei com ele outro dia em alguma livraria grande. E ele propõe uns roteiros para você conhecer São Paulo. Isso é muito legal. Tipo, você pode pegar e planejar um dia ou um fim de semana que você vai ver várias coisas. E ele conta de uma forma bastante leve, assim, sobre a história de diversos lugares de São Paulo. É bem legal. Exato. E o Paulicéia Desvairada, do Mário de Andrade, é fácil de encontrar também. Esse é um livro que vira e mexe, tá aí como livro de escola, livro de vestibular. As pessoas conhecem o termo Paulicéia Desvairada, mas dificilmente sabem de onde ele veio. É o título de um livro de poesia do Mário de Andrade. Exatamente, que tinha essa junção e essa vontade de fazer São Paulo virar uma coisa, sabe? Fazer São Paulo virar um lugar, uma cidade bacana, conhecida, e, enfim, por toda essa produção artística uma que ele cidade via. importante. E São Paulo virou uma cidade importante pra caralho. A gente estava falando aqui mais cedo, se saiu algum link, eu esbarrei por isso em algum momento, agora eu não vou conseguir lembrar que link que era, de alguém falando que São Paulo hoje em dia é culturalmente mais relevante do que outras grandes cidades do mundo, como Berlim ou Nova York. Não me xingue, tá? Isso é uma coisa que eu li na internet, mas se tá na internet é verdade. É verdade. Mas São Paulo tá passando por um momento realmente muito foda. Tem essas ondas. Ela nunca é uma cidade irrelevante, né? Nunca, desse momento em diante. Mas agora a gente tá num momento muito foda de São Paulo. E também tem pelo motivo que virou a capital financeira, né? Então, a gente bem sabe que onde tem dinheiro, as Tem coisa pessoas olham, acontecendo. né? Então, por conta disso, e pelo tamanho de São Paulo, né? Eu até brinco que, geograficamente falando, talvez São Paulo seja como o próprio Brasil é na América Latina, sabe? Porque aqui é uma cidade grande, tanto em termos psicológicos quanto também em termos físicos. Então, às vezes você vai para uma cidade no interior que parece que você está em outro país, sabe? É muito grande, tem muita gente e muita gente vem para cá. Então, isso acaba fazendo com que a nossa produção ela seja muito importante e que, sabe, pule de bueiro, sabe? É muito maluco que a gente brinca que é a cidade que não dorme, mas não é necessariamente que a gente não dorme, mas é porque tem tanta coisa sendo produzida que parece que a gente não dorme mesmo, né? Parece que em qualquer canto você vai achar a cultura de até outros lugares que estão em São Paulo. Então... Muito cultura de outros lugares, né? Porque São Paulo é uma cidade de imigrantes. Exato, não tinha nada aqui. Era um vilarejo de jesuítas que foi crescendo e meio perdendo o controle. A gente tem essa coisa que ninguém é exatamente de São Paulo, né? As pessoas vêm de outros lugares para viver aqui. Exatamente. Então, isso acaba espelhando, né, na produção cultural. E que faz todo um povo, né? A cultura, a produção cultural, a produção artística, independente do formato dela, né? Que pode ser na internet, pode ser físico, pode ser, enfim, um livro, um quadro, uma performance. Enfim, essa produção cultural diz muito sobre um povo. Então, em São Paulo, a gente tem muito isso, essa junção toda. Então, eu realmente concordo que São Paulo virou esse pilar de importância, às vezes até mais do que deveria, né? Em alguns casos, que vendem esse sonho de São Paulo. Sim. Ou que ofusca também, né? Tem que tomar esse cuidado que pode ofuscar produções que estão acontecendo em outros lugares, que tradicionalmente no Brasil a gente fica muito ali naquele eixo Rio-São Paulo, e a gente tem um país de dimensões continentais onde tem uma
porrada de coisa acontecendo, é muito fácil a gente ficar focado só aqui. Que é o que normalmente acontece. Sim. Né? E que normalmente a gente tem contato com artes de outros lugares aqui em São Paulo. O que facilita ainda mais esse processo da gente achar que São Paulo é um mundo. Ou a coisa só dá paralelo, certo né? quando ela é exibida aqui, né? Exatamente. Seja uma banda, ou seja uma exposição de arte, ou seja um livro, tipo, no momento em que você lança em São Paulo. Exato. Bom, é a nossa Nova York. É. Agora, você tem um projeto que você estava falando mais cedo também, uma história de transformar São Paulo na capital mundial da arte de rua? Exatamente. A gente já está bem adiantado nesse passo, né? Estamos super adiantado, mas ainda assim, até ontem, né, estamos apagando grafite ainda. Então, na verdade, esse não é um projeto meu, mas eu sou um dos braços desse coletivo. Como que chama? Teve início. Então, porque o coletivo, chama Coletivo 1, ele teve início com o Kleber Pagu, que é um produtor cultural. Pagu, exatamente. E que foi totalmente sem querer. Totalmente sem querer, a gente se conheceu e até eu confesso, eu conto isso pra ele sempre, que quando a gente foi se conhecer através de um amigo de Brasília, quer dizer, 100% fora da curva, né, do que costuma ser, e aí, quando ele falou, meu assessor Pagu, eu fiquei assim, meu Deus do céu, quem é esse homem? Que eu preciso conhecer, porque o nome dele é Pagu? Ele falou, não, é o apelido. Eu falei, pior ainda, né? Quem é esse cara que usa esse pseudônimo? E aí chegou o Pagu, que é esse produtor cultural incrível e que faz assessoria com a produção, né, de assessoria com vários artistas de rua. Ele era o assessor do Cobra e agora é da Luna, que inclusive tem o maior grafite do mundo, né, feito por uma mulher. Gente, é no meu prédio. Você mora ali na Peixoto? Eu moro na Peixoto, não sei se eu vou deixar esse pedaço no ar, hein? Mas eu te conto agora, tudo bem. Porque ela tá fazendo o grafite em várias faces, de 3 prédios, né? Uhum. E da minha janela, eu vejo o pedaço onde ela tá pintando agora. A janela do meu banheiro. Uau. Eu tô tomando banho, eu abro, assim, dá pra ver. Às vezes o pessoal desce com Nossa, a gente foi lá umas 40 vezes. Eu vi no Instagram do Raul, ou no seu, eu acho. É muito legal. E esse grafite, a ideia é que o maior grafite do mundo, e você vai dar pra ver em perspectiva ali do vão do MASP. Exatamente. E é uma menina que tá fazendo, cara. É uma menina que tem, sei lá, 19 anos. Não, quando eu falei menina, ela é novinha mesmo. Mas enfim, ela é super novinha. E além disso, também é um projeto que junta tecnologia, né? Porque tem a Camila Chute, que vai fazer toda a parte de VR disso, né? Dessa experiência. Porque é uma história, essa personagem que a Luna pintou, é uma história de uma menina, né? De um robô, se eu não me engano, que chega na cidade e consome a cidade. E aí, agora o Pagu tá com Flip, né? Ele tem vários artistas, mas agora estão fazendo um aquário urbano, que são 14 prédios. Caramba. E aí tem até um aplicativo que você vai colocar, de VR, e que você vai conseguir olhar os prédios juntos ali, quando você estiver num ponto em São Paulo, você consegue ver. E o Flip só faz aquário, né? Só faz, não aquário exatamente, mas seres de água, né? Então, tá super legal, já tem 3 prédios prontos, faltam o resto, né? Então, assim, esses projetos ele criou, junto com o William, do Balé da Cidade, ele criou o coletivo Arte 1. E aí, esse coletivo, ele tem essa função. E aí, como eu sou essa pessoa que durmo, né, tomo café da manhã, almoço e janto, falando de semana 22, o Pagu ficou nessa onda comigo. Ele falou, vamos criar um manifesto, que nem Oswald criou o Manifesto Antropofágico com Tarsila e o Grupo dos 5. Vamos criar um manifesto? Então, a gente começou a redigir a várias mãos esse manifesto para transformar São Paulo nessa capital mundial de arte urbana. E aí, o interessante é que cada um com a sua especialidade, né? O Pagu, ele fica na rua, fazendo todo esse trabalho com os mais distintos e variados artistas, ocupando a cidade. E aí a gente estava trocando ideia, falando sobre o manifesto, e aí a gente começou, alguém falou uma hora, a gente tem que ocupar, e aí a gente falou, é isso, a gente precisa ocupar. Vamos ocupar com a nossa arte, né? E aí virou essa coisa do Ocupa a Cidade. E como o Will, que é do coletivo, faz parte do Balé da Cidade, e enfim, ele tem, né, todas essas relações aí, porque o Teatro Municipal e principalmente o Balé da Cidade, que é sob o comando do Ismael Ivo, que pensa no modernismo de uma maneira muito natural, né? A história do Ismael Ivo é incrível. Ele
começou a apoiar a gente em todas essas narrativas e projetos. E aí um desses projetos foi o hashtag Ocupa Cidade, que teve a primeira leva agora, em fevereiro, se eu não estou enganada, faz pouquíssimo tempo, justamente para a gente começar a fazer, eu comecei a chamar criadores de conteúdo para em 2 dias a gente gravar, cada um com a sua especialidade, ocupando o Teatro Municipal, com justamente essa ideia de que quanto mais você conhece sobre a sua cidade, mais você vai ocupar, mais você vai mostrar, né, entender todo mundo, né, ter mais empatia, entender o seu próprio espaço, o seu próprio corpo e o corpo da cidade. E aí a gente fez Ocupa a Cidade falando de cinema, falando da própria Semana de 22, falando sobre os cientistas da época, enfim, a gente várias nuances, o próprio turismo local, a história da nossa gramática, como que a gente começou a usar a nossa gramática de fato, que isso foi muito presente no modernismo, que por mais que a gente ache que isso é uma coisa super antiga, a gente começou a falar do jeito que a gente fala, se entender enquanto nossa gramática, a partir do pré-modernismo, que, sabe, com o próprio Monteiro Lobato, inclusive, foi um dos idealizadores aí dessa coisa toda. Mas a própria ideia da nossa própria linguagem, do português brasileiro, né, ele vem com o modernismo. Então, e o Teatro Municipal foi um grande espaço. E aí a nossa ideia é fazer isso acontecer em outros espaços culturais para a gente transformar São Paulo nessa capital mundial de arte no geral, sabe? Nesse caso específico da arte urbana, porque envolve o Pagu e todos esses artistas incríveis que ele ajuda a produzir, mas a nossa ideia é ao infinito e além, sabe? Com essa hashtag do Ocupa a Cidade. Inclusive, se vocês forem no bit.ly/Ocupa a Cidade, vocês vão encontrar todos os vídeos que foram produzidos ali no Teatro Municipal, e em breve vamos ter mais aí com outros nomes e outros espaços. Te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba. Eu já sei quem mandou. Foi a Mariazinha, aquela mulher que você amou. E eu tinha pedido para você escolher uma música, que é o que a gente está ouvindo aqui de fundo. O que é? Sim. Bom, eu pensei muito sobre que música que eu ia indicar, porque no final, quando a gente fala de produção artística, acaba vindo música com uma frequência muito mais alta, né? Porque a gente tem culturalmente falando, essa maior facilidade de acesso, né, à música do que qualquer outra coisa. Mas eu queria indicar uma coisa ainda mais moderna, que é Carolina Maria de Jesus. Nossa! Que tá. Como é que eu vou traduzir isso em música? Mas ok, continua. Tá. Não, Que é ela importante. tem música. Carolina Maria de Jesus? Ela foi... Tá, explica aí, não vou mais te interromper. O que acontece? Imagina, não é? Que Carolina Maria de Jesus, enfim, ela ficou muito famosa porque ela era uma moradora de uma comunidade aqui em São Paulo e ela era catadora de lixo. E aí o que acontecia? Ela, enquanto catadora de lixo, ela catava papel e escrevia as histórias dela e dava cor pra fome, enfim, uma narrativa super especial e legal. E aí um dia, Audálio Dantas, um jornalista também muito importante na antiga Folha de São Paulo, que na época não era Folha de São Paulo ainda, ele foi fazer uma matéria para cobrir essa favela do Canindé ali, que estava, enfim, tomando conta das margens do Tietê ali, e que a galera estava odiando, né? Porque a comunidade só crescia, crescia, crescia. E aí ele foi cobrir essa matéria, e aí quando ele chega, ele vê um parquinho, e nesse parquinho ele vê marmanjos já, né? Homens brincando nesse parquinho e mandando embora as crianças que tentavam brincar. E aí chega a Carolina Maria de Jesus e fala: saiam daí já, seus pilantras, deixa as crianças brincarem. E ela, com vários sacos de lixo, né? O Audálio conta, e ela fala para eles: se vocês não saírem, eu vou colocar vocês no meu diário. E aí ele falou: opa, o que é isso? Ele vai falar com ela e, de repente, quando ele vê, ele tá na casa dela e descobre que ela tem uma série de diários e que aí Audálio consegue fazer com que ela lance esses diários em formato de livro, que é de uma potência avassaladora, e que vira o Quarto de Despejo, que inclusive agora é obra obrigatória da Unicamp esse ano. Exatamente. Esse Super livro também é incrível. facílimo de encontrar.
em lojas, em edições novas ou em sebos. E é um livro... Ele é uma delícia de ler ainda hoje. Muito impactante, muito forte, Total. muito atual. Muito atual e que trata de São Paulo, né? De uma parte de São Paulo que a gente tenta fingir que não existe, mas existe, né? Então, e que trata da fome, é muito impactante, é muito avassalador. E Carolina Maria de Jesus, ela segue escrevendo, tem nuances, né? Teve uma vida bem complicada, porque por mais que ela tenha ganhado muito dinheiro, para ela, né, que não foi muito dinheiro tanto que ela merecia, ainda assim ela fecha contratos contratos horríveis, perde todo o dinheiro que ela tinha, consegue comprar um terreninho e mora lá e, enfim, lança outros livros e fica pouco famosa. Só que Carolina Maria de Jesus, até porque todo mundo ficava atribuindo os textos dela ao Audálio, achando que ele estava escrevendo por ela e criando esse grande personagem. O que acontece? Carolina Maria de Jesus amava samba. Tá. E, uma época, ela gravou um álbum que chama Quarto de Despejo. É facilmente encontrável. Menina, eu não sabia disso. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, só eu não sabia? Ou isso é uma informação cult? Não sei te dizer. Achei foda. Tô meio emocionada, na verdade. Achei foda. E é lindo, porque, enfim, ela canta. Ela que escreveu e ela canta. E é um álbum inteiro com Carolina cantando e falando sobre São Paulo, né? Um dos temas. Falando especificamente sobre a fome, a pobreza e todas essas questões, a questão da raça, porque Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra, enfim, dando toda essa perspectiva, que por isso que chama Quarto de Despejo, e naquele estilo sambinha, raiz, Samba sabe? paulista. Samba paulista. E paulista, né? E que é uma coisa, assim, é muito difícil você não ouvir, não ficar impactado e não sentir São Paulo, né? Você sente São Paulo ali. Ainda mais se você tiver passagem pelos mais distintos territórios em São Paulo. Se você tiver saído da sua bolinha, né, de onde você vive, você possivelmente fique mais do que emocionado escutando Carolina Maria de Jesus. Foi a Mariazinha, aquela mulher que você amou. Ela disse que te amava e você não acreditou. Ela foi no seu binitinho e ele te preparou. Disse que quer te ver morando na favela. Obrigada, Tati. Agora eu me despeço. Vocês encontram a Tati no Instagram, no @Tatiane Leite. Tem um Y no teu nome? Tem um Y no final. Então você Minha mãe resolveu fazer essa grande brincadeira aí comigo. Só pra ter que ficar explicando pras pessoas depois onde tem um Y. Eu sei como é, eu passo por isso bastante também. Então, no Tatiane Leite com Y. No final. No final. E no @ValerumLivro. Exatamente. E, enfim, convido todo mundo a na verdade, ver especificamente o vídeo que a gente gravou no Teatro Municipal, né, falando sobre a Semana de 22. Tem vários vídeos sobre a Semana de 22, mas esse especificamente foi lindo, porque, enfim, eu fiz performances e eu ocupei. E você tá super emocionada no vídeo. Tô muito emocionada. E foi uma produção muito exaustiva. E tanto é que eu passei mal no primeiro dia. Foram 2 dias de produção. No primeiro dia eu passei mal de ir pra enfermaria. Nossa, menina. Achar que eu ia morrer, assim. Mas isso é ansiedade com o teatro? Tudo, assim. A gente até brincou que eram os espíritos tomando conta do meu corpo, assim. Porque foi muito difícil, eu quase desmaiei. E não tinha nada que fazia eu melhorar, sabe? Foi muito emocionante, mas eu brinquei que pelo menos eu vomitei no Teatro Municipal. Irmã. Quantos de vocês já vomitaram no Teatro Municipal, hã? Isso que é ocupar. Perfeito. Eu ocupei a cidade, especificamente esse lado esse vídeo, né, de 1922, e as minhas biografias de escritoras. Então, a gente tem a biografia
da Ana Cristina César, a biografia da Pagu, da Hilda Ilch, da Carolina Maria de Jesus, enfim, várias escritoras, e que depois eu fui convidada pelo Histeria, inclusive, a fazer o ABC das Minas com escritoras. Então também tem 4 vídeos, tem uma playlist completa lá no Valer um Livro, que junta tanto os vídeos do canal, quanto também os vídeos do Histeria. Mas, enfim, contando um pouco da história, porque é isso, né? A ideia do Ocupe a Cidade e de todos os projetos que eu me envolvo é que a gente também ocupe os livros, né? Também ocupe e traga pra gente, pra próxima da gente, essa ideia, tirar dessa coisa elitista que costuma ser a literatura, dessa coisa inalcançável e só obrigatória. Então, quando a gente conhece a história dos nossos e das nossas, que a gente ocupa mesmo, que a gente sabe que tudo fica muito mais fluido e a gente começa a entender muito mais coisa. Então essa série é muito, sabe, minha filhinha, porque são coisas que eu não sabia. E, por exemplo, a própria música, o próprio álbum da Carolina, eu descobri por conta disso, entendeu? Porque não sei te dizer se todo mundo sabia, mas, enfim, de qualquer maneira, eu descobri porque eu tive que fazer uma pesquisa intensa sobre diversas escritoras, né, para saber o que elas estavam fazendo na vida delas. Tem um vídeo da Conceição Evaristo, né? Tem da Conceição Evaristo. No Histeria foi Chimamanda Adichie, Conceição Evaristo, Clarice Lispector e... Falta alguém que agora eu esqueci. E a Cassandra Rios, que foi uma... Nossa, a Cassandra também é uma pessoa que vale muito. Você quer conhecer São Paulo? Cassandra Rios, é muito interessante isso. Esse vídeo da Cassandra eu indico muito. Inclusive, ele tá fixado no meu Twitter até hoje, porque... Não existe informação sobre Cassandra Rios. Ela foi a escritora que mais vendeu no Brasil, que ela só perdeu pro Paulo Coelho. Mas ela também foi a escritora mais proibida do Brasil. Ela escreveu na época da ditadura e era uma espécie de pornô chanchada, com personagens lésbicas. Então, ou seja, tudo que não poderia. Isso. E a Cassandra Rios é pouquíssimo conhecida. Ela foi muito rechaçada por todos os lados, porque ela não era... Ela foi a primeira escritora a vender 1 milhão de cópias no Brasil. E aí acabava que ela não era nem benquista pela elite, porque era LGBT e tinha um tema pornô, né, um tema pornográfico, e tampouco ela era querida pela galera que era das margens, porque ainda assim achavam que ela não podia pertencer pelos temas que ela falava e tudo mais. E aí, enfim, ela morreu super desconhecida. E para fazer o roteiro desse vídeo, mas eu tive que, misericórdia, que rezar 3 missas, sabe? Porque foi muito difícil, não tinha nada. Eu tive que apelar para bibliotecas e espaços, enciclopédias, e contatar familiares e pessoas. E é foi jornalismo uma loucura, que chama. Foi. Isso aí. Dá trabalho foi mesmo. Foi bem isso. E esse vídeo é incrível e também faz parte, né, dessa série de vídeos que estão longe de terminar, contando a história das nossas escritoras. Também tem escritoras no meio, não são só mulheres. No Histeria eram só mulheres. Mas ainda assim, eu acho que é bem interessante para vocês saberem um pouquinho mais sobre cada uma dessas pessoas. Maravilhoso, Tati. Super obrigada. Obrigada a você. Amei o episódio, ficou foda. Amei muito. E, galera, sigam todos esses links aqui. Como eu sempre falo no final do episódio, se você gosta do Mais Você Vai Sozinha, mais importante do que dar um joinha aí em cima é mandar para as pessoas que você acha que vão gostar também, tá bom? E você pode me mandar novas ideias, sugestões de pautas, outros convidados e convidadas pelo Twitter e pelo Instagram, @GaiaPassarelli, ou no meu site, gaiapassarelli.com. Lembrando que o Mais Você Vai Sozinha está disponível em todas as redes de podcast, menos no Deezer. Até semana que vem. Ela disse que te amava e você não acreditou. Ela foi no seu binitinho e ele te preparou. Disse que quer te ver morando na favela. E antes de morrer, você há de pagar o que fez pra ela. Te mandar uma macumba, te mandar uma macumba, te mandar uma macumba, te mandar uma macumba, te mandar uma macumba.